Aleluia, graça e a paz, Senhor Jesus, amém, irmãos? Boa noite, que bom que você está aqui, amém? Talvez você não saiba, mas eu não estava aqui de manhã, né? Eu estava lá em Caruaru, né? Então nós já começamos aí essa nova rotina de eu estar pregando, né, em um dos cultos lá em Caruaru e outro dos cultos aqui, amém? Então, como teve a imersão dos líderes lá, eu já aproveitei até para não ficar esse vai e volta para Caruaru, é pertinho, mas gasta um tempo, gasta uma gasolina, amém? Então não é tão simples assim não, né? Você que, pô, irmão como o Sandro ali, que está acostumado a viajar demais, né? É nada Caruaru, é ali na esquina, né? Ele viaja muito. Mas vamos para a palavra do Senhor, porque eu não posso perder esse tempo. Em João capítulo 17, verso 1, eu quero ler com você um longo trecho da palavra de Deus. Quando eu falo longo, né, porque eu vou ler com você aqui agora 26 versículos, que é o capítulo inteiro de João 17. Amém? E sabe de uma coisa que eu estava falando para os irmãos hoje pela manhã lá em Caruaru, porque eu preguei essa palavra, né? Porque como eu vou estar pregando lá e aqui, aí lá vai ser a mesma, né? Eu combinei com o pastor Alfran. Vai, pastor Alfran? Não dá para eu pregar uma palavra em Caruaru e outra em Recife, você bagunça a cabeça do servo de Deus aqui. Precisa ser a mesma agora. Agora vai estar, né? Então, se você estiver lá por perto de Caruaru, não dá tempo de você chegar aqui no culto de Recife, você pode ir no de Caruaru, que vai ser a mesma palavra. Amém? Então, você tem essa opção agora. Mas, enfim. E eu estava dizendo para os irmãos hoje pela manhã, tem um texto, né, na verdade, que Paulo diz, eu não lembro exatamente o texto, se é 1 Timóteo ou se é 2 Timóteo, que Paulo recomenda a Timóteo para que ele se dedique à leitura das Escrituras. Só que, quando Paulo recomenda a Timóteo, né, sobre essa leitura das Escrituras, o que os estudiosos mais antigos percebem, e assim a igreja cristã evangélica, né, ou a igreja reformada, né, da época ali de Martinho Lutero, eles criaram uma parte do culto onde tinha uma leitura pública das Escrituras. Ou seja, era parte do culto abrir uma porção do texto bíblico e ler alguns capítulos da Bíblia publicamente. Você acredita nisso? O culto já foi assim, já teve esse momento. Por quê? Porque os estudiosos mais antigos, eles acreditam que quando Paulo falou sobre ler publicamente, né, sobre ler a Escritura, aliás, para ele se dedicar à leitura da Escritura, Paulo estava falando sobre a leitura pública, porque isso também era comum em Israel. Eu não sei se você se lembra, né, da época de Esdras. Né? Esdras se dedicou a ler toda a lei o dia inteiro com Israel. Imagina isso. O povo de Deus se reuniu somente para ler. Tinha alguém ali colocado, né, à frente ali de um púlpito, né, porque muitos desses detalhes do culto, né, cristão, inclusive evangélico, né, é influência justamente dessa restauração de Esdras, que foi um grande homem de Deus no tempo da Antiga Aliança. Então eles ficaram horas só lendo publicamente, entende? Tanto é que se você tiver uma Bíblia um pouco mais antiga, nesse texto, né, eu não pesquisei a referência, estava supondo aqui que alguém ia me ajudar, mas deixa eu... 1 Timóteo 4,13, né? Coloca aí, por favor. Obrigado. Está em 1 Timóteo mesmo. Cadê? Quem que está ali? Quem está ali? É o Sandro. Qual o Sandro? É o Torres. Sandro Torres, né? Até a minha chegada, aplica-te a leitura, a exortação e ao ensino. Se você tiver uma Bíblia, ainda mais Bíblia impressa, viu? Eu vou te dizer, meu irmão, você continua... Tem a Bíblia desse tipo também, ok? Porque tem algumas coisas, eu tenho percebido isso cada vez mais. Eu tenho tentado ler cada vez mais Bíblia eletrônica. Só que é impressionante como que as Bíblias eletrônicas de celular, coisa do tipo, excluem, removem algumas informações que só tem na de papel. Sério. Ok? Sério. Então não fica só confiando nesse brinquedinho eletrônico aqui não, que eu estou descobrindo que isso aqui é uma forma de os espertinhos tirar algumas riquezas que estão na Bíblia impressa. Tá bom? E aí, em várias Bíblias impressas mais antigas, geralmente tem um asterisco ali naquela palavra leitura. Aplica-te à leitura. Aí tem uma explicação embaixo dizendo leitura pública das Escrituras. Na Bíblia eletrônica não tem esse detalhe, mas na de papel tem. Né? Talvez até, se alguém tiver aí a Bíblia impressa, talvez até pode observar isso depois. Mas, enfim, por que eu estou falando isso tudo para você? Porque a gente acostumou, infelizmente, né? A gente é a geração dos vídeos curtos, né? Do Reels, né? Do Shorts, né? Do que mais?
Você tem um vídeo na internet que chega a 3 minutos e fala, nossa, assisti um vídeo longo demais. É mesmo? Quanto tempo? 3 minutos o vídeo. Fala, é mesmo? Rapaz, foi longo, hein? Isso tudo, né? Então, né? E tudo isso tem que ser muito rápido. Só que, deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã, para o seu bem. E não apenas o seu bem em relação à palavra de Deus, mas o seu bem até mesmo profissional da vida nesse mundo. Meu irmão, escolha um estilo de vida onde você consiga dedicar tempo, onde você supera a monotonia de ler várias páginas de um bom livro, vários capítulos da Bíblia, parar para ouvir, de repente, uma pregação longa que vai te alimentar. Você está me entendendo? Vá na contramão desse mundo. Você está me entendendo, amém? Quando você começa a olhar um caminho comum do mundo, e a Bíblia fala que o mundo é inimigo de Deus. Se eu fosse você, pensaria o seguinte, quer saber de uma coisa? Eu vou no inverso. Eu vou no caminho inverso. Os irmãos estão comigo mesmo, amém? Diz tudo isso com você, para você acompanhar comigo a leitura de 26 versículos. Estão preparados, amém? 26, pastor, isso tudo? Pois é. Então acompanha aí, João capítulo 17, pode voltar para lá, por favor. Sandro Torres. Aleluia. Estou num calor aqui, Jesus, o ano passando tanto calor, não sei o que está acontecendo em todo lugar. Enfim, João capítulo 17, verso 1, está escrito. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti. E creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora, vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos,
eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Aleluia. Amém. Vamos orar ao Senhor por um instante. Sentado como você está, cubra a sua cabeça, apenas peça para que o Espírito Santo possa ministrar ao seu coração palavra viva, que é alimento, que te instrui, que te ensina. Amém. Pai, no nome de Jesus, nós invocamos o nome do Senhor mais uma vez, nesse lugar. Pedimos, ó Deus, para que o teu Santo Espírito possa ministrar aos nossos corações. Nós não estamos aqui, ó Deus, para ouvir palavra humana, mas palavra divina, palavra do céu, palavra do Senhor, enviada aos nossos corações, nos chamando aquilo que o Senhor tem como propósito para as nossas vidas, não apenas individualmente, mas as nossas vidas como igreja, ó Deus, como homens e mulheres, chamados pelo Senhor, ó Deus, para serem a continuação, a extensão do testemunho que o Senhor Jesus Cristo começou e que nós continuamos como teus filhos, em o nome de Jesus, e todos digam amém, amém e amém. Amém? Veja, meus irmãos, eu acredito que você deve ter percebido, desde já, que esse texto se trata de uma oração. Volta lá no verso 1, por favor. Sandro Torres. Então aqui mesmo, o Senhor Jesus, ele tinha acabado de falar algo, por isso dessa separação do capítulo, então acabou ali o capítulo anterior, capítulo 16, aí o verso 1 é essa transição, o capítulo 17 é uma oração, são esses 26 versos de uma oração completa do Senhor Jesus. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora. Aí ele começa a oração, amém? Então aqui, nesse capítulo 17 de João, nós temos nada mais, nada menos do que a oração mais extensa, mais longa, mais rica em detalhes, ok? Registrada na palavra de Deus do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então o Senhor Jesus, ele ensinou uma oração aos discípulos. Lembra? Os discípulos até pediram: Mestre, ensina-nos a orar. Aí ele ensinou a oração conhecida como a oração do Pai Nosso. E o próprio Senhor Jesus Cristo, ele era um homem de oração. Amém? Nos evangelhos a Bíblia diz que ele passou uma noite inteira orando para escolher os discípulos. Aí eu fico pensando, se Jesus, que é Deus, enquanto estava aqui como homem, permaneceu como Deus, amém? Embora ele tenha se despido da sua glória, mas ele não deixou de ser Deus. Veja, se Jesus, que é Jesus, tinha que orar, eu pergunto para você, será que nós temos que orar também? Será? Eu penso que muito mais. Eu penso que muito mais. Porque se Jesus precisava de orar, que é o Filho perfeito, amém, que tem pleno discernimento, que consegue realmente perceber com toda clareza a direção do Pai ao coração dele, ao espírito dele. Imagina se nós precisamos de orar. Agora, um detalhe que faz desse capítulo 17 de João, muito importante. É o que eu acabei de dizer para você agora há pouco. Não existe na palavra de Deus nenhuma oração tão extensa, com tantos detalhes, como essa oração de João 17. Então, se você quer conhecer como que Jesus orava, observe essa oração. Amém? A oração, é claro que oração podem ser momentos muito curtos, Então, Jesus fez algumas orações curtíssimas e muito poderosas, Tipo, para Lázaro ressuscitar. Como é que foi? Foi uma oração longa? Foi nada. Foi Lázaro, vem para fora. Pronto, terminou a oração. Aí ressuscitou e veio. Multiplicação dos pães e peixes, Ele ergueu ali os 5 pães, os 2 peixinhos para o céu, deu graças ao Pai. Pai, graças te dou, porque sempre me ouves. Inclusive eu falo isso para que eles saibam que o Senhor me ouve. Amém. Desceu o cesto, começou a multiplicar. Orações muito curtas. Só que essa oração do Senhor Jesus Cristo aqui é uma longa oração. São 26 versos do Senhor Jesus Cristo orando. 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 E veja, meus irmãos, é muito importante você orar. E você aprender a orar com o Senhor Jesus. Olha, deixa eu recomendar algo para você aqui que eu não costumo fazer. Eu não costumo recomendar muitos livros
para a leitura. Sei que às vezes tem irmãos que gostam disso. Pastor, recomenda um livro para eu ler. Deixa eu te recomendar um sobre a oração. Teve um homem de Deus norte-americano chamado Andrew Murray. Andrew Murray. E ele escreveu um livro cujo título é Com Cristo na Escola de Oração. Com Cristo na Escola de Oração. A ideia é muito interessante. O que esse homem de Deus fez? Ele percebeu essa questão da oração do Senhor Jesus Cristo, que era um homem de oração. E aí o que ele pegou? Ele pegou todos os trechos dos 4 evangelhos, onde Jesus faz algum tipo de oração, seja ela curta ou não, amém? A única grande e longa é João 17. E aí ele pegou e estudou, orou para que o Espírito Santo falasse com ele os detalhes dessa oração, como se ele estivesse entrando numa escola de oração com o próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso que o título do livro é esse, Com Cristo, né, na Escola de Oração. Amém? Com Cristo. É Com Cristo na Escola de Oração que eu falei? É isso mesmo, né? Foi, isso. Com Cristo. Um livro do Andrew Murray. Inclusive, só que o detalhe, viu? Só para avisar você que às vezes tem dificuldade com leitura, é um livro grosso, entendeu? Não é um livrinho, não, um livreto fininho, não. Amém? Mas eu recomendo você leia, né? E pense em ler. É um bom livro de oração, dos melhores livros que eu já li sobre oração, né? De histórias aí, de testemunho de povo de Deus, de homens de Deus que ensinaram sobre oração no passado. Esse irmão, Andrew Murray, ele já partiu para o Senhor, e justamente nesse livro que ele falou uma frase que se tornou até um pouco conhecida, né? Razoavelmente conhecida, que no livro, em um certo momento lá, ele fala o seguinte, falou, olha, Deus governa o mundo por meio das orações dos seus santos. Deus governa o mundo por meio das orações dos seus santos. Olha, se você entendesse o poder que tem na sua oração, meu irmão, na sua oração, que eu estou dizendo, amém? Como diz Tiago, muito pode por sua eficácia a súplica de um justo. Amém? Por isso que nós, como homens agora, eu quero lembrar você, né, falando para os homens, toda quarta-feira, 19h30, a oração, amém? No último andar aqui do prédio, ok? Então, 19h30 nós estaremos orando, enquanto as irmãs vão estar orando aqui no auditório principal. Amém? Então a gente mudou o dia e o horário da oração para facilitar. Porque é muito mais importante orar do que acordar cedo, quero dizer para você. Amém? Então, se o irmão não consegue acordar cedo, vamos orar à noite, porque o importante é orar. Amém? Aleluia. Mas vamos continuar. Então veja. Só que, deixa eu explicar para você o contexto dessa oração do Senhor Jesus Cristo, aqui de João 17. Veja. Essa oração do Senhor Jesus Cristo, ela aconteceu após a primeira ceia do Senhor. Veja, lá em João 13, qual capítulo nós estamos aqui? João 17, né? Não precisa de mudar não, pode deixar aqui. Lá em João 13, foi quando o Senhor Jesus lavou os pés dos discípulos e estabeleceu esses elementos, que são os elementos mais importantes, podemos assim dizer, como referência ao Evangelho da Graça, ao perdão dos pecados, à obra consumada, que é a ceia do Senhor, o pão e o cálice. Amém? Então o Senhor Jesus tinha acabado de estabelecer a ceia antes dessa oração. Ou seja, algo muitíssimo importante já tinha acontecido antes dessa oração. Só que tinha uma outra coisa que iria acontecer logo depois dessa oração. O que aconteceu logo depois dessa oração? Jesus, ele começou o caminho para a crucificação. Só que antes de Jesus ser crucificado, ele sangrou. Quando que Jesus sangrou antes da crucificação? Veja, eu não me refiro, né, necessariamente, né, a ele estar sendo ali punido, né, pelos soldados romanos. Não. Foi no próprio Getsemane. Lembra do Getsemane? A Bíblia diz que o Senhor Jesus suou sangue, né? Essa expressão suar sangue, ela é uma expressão, como é que eu posso dizer? Que, na verdade, descreve a experiência de quem está próximo. Mas o que acontece de fato, eu já pesquisei isso por conta própria, não sei se você já pesquisou, depois você pode conferir, pesquisar um pouco sobre isso. Existe uma explicação médica para isso que o Senhor Jesus experimentou lá no Getsemane. É algo raro na medicina, mas já aconteceu com outras pessoas. Amém? Não é comum, né, na medicina esse tipo de história, mas tem uma explicação médica para esse fenômeno, né, de o Senhor Jesus ter suado sangue. O que aconteceu? Quando nós estamos debaixo de alguma pressão emocional, de alguma ansiedade, de alguma angústia, o que acontece conosco? Você começa a transpirar, é na verdade, amém? Né? Você transpira ou por um excesso de trabalho físico, só que quando existe um excesso de pressão emocional, né, que vem ali pressões na sua mente, né, pressões nos seus sentimentos, o que acontece? Você também começa a transpirar muito, não é? Eu me lembro, o primeiro trabalho que eu apresentei de administração de empresa na faculdade, meu Deus do céu, eu transpirava até nas mãos, minhas mãos tremiam. E eu estava com a folha ali para tentar ler e lembrar das coisas. E era uma sala de aula com o quê? Não tinha nem, acho que nem 20 alunos na época.
Uma sala bem pequena. Aí você fica falando, e você é pastor? Eu falei, pois é. Você vê como é que Deus faz as coisas. Eu falo para todo mundo, muita gente não acredita que eu sou uma pessoa tímida, sempre fui uma pessoa retraída, nunca tive facilidade de falar em público, sempre para mim foi um desafio enorme. Aí eu estava lá na faculdade, apresentando lá um trabalho, e para não esquecer a minha fala, o que eu tinha que dizer? Tinha um papel na mão, que ficou molhado na minha mão, porque eu estava transpirando por todos os poros da minha pele, inclusive pelos dedos da mão. A folha chegou a ficar molhada lá, eu tremendo, falei, meu Deus, o que eu vou falar, o que eu vou dizer? Veja, então quando você está debaixo de uma pressão emocional, você também transpira muito. Só que acontece um fenômeno, e aí vem a questão médica. Quando alguém está debaixo de uma pressão emocional extremamente severa, ou seja, é realmente uma angústia profunda e muito forte, acontece de alguns poros, né, da pele, alguns pequenos vasos ali, alguns se romperem. Não são muitos e nem a maioria. Alguns pequenos vasos ali, sanguíneos, né, dos poros da pele, alguns se rompem por causa dessa pressão emocional muito grande. E aí, como a pressão emocional já te dá muito suor, ok? Aí mistura-se com um pouquinho de sangue, e por misturar com um pouco de sangue, aí todo o suor fica parecendo o quê, no final das contas? Todo ele tingido de vermelho. Fica parecendo que está suando literalmente sangue. Entende? Foi isso que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. E isso é muito interessante, em algum momento eu quero até compartilhar sobre isso. Porque esse foi o primeiro momento que o Senhor Jesus, ele teve o seu sangue derramado. Foi no Getsemane, foi antes de ser crucificado. E foi tudo relacionado a uma pressão emocional. Tudo isso para mostrar para mim e para você o seguinte, meu irmão, minha irmã. Deus se preocupa com aquilo que traz ansiedade ao seu coração, às suas emoções, aos seus pensamentos. Ele se importa. A primeira substituição de Cristo foi Ele substituindo você no momento da crise, do pânico, da ansiedade, da pressão mental e emocional. Amém? Ele sofreu por você. Ele viu isso. Esse foi o primeiro sangue derramado do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, veja, essa oração de João 17 aconteceu após a primeira ceia e antes do primeiro sangue derramado. O que tudo isso significa? Que foi um momento crucial do ministério do Senhor Jesus Cristo. Podemos dizer que essa foi a oração mais importante do ministério terreno do Senhor Jesus. E veja, essa oração tão extensa e tão detalhada é justamente uma oração conclusiva do ministério do Senhor Jesus. Eu pergunto para você, não sei se alguém sabe, sem conferir na Bíblia, quantos capítulos tem o Evangelho de João? Alguém lembra aí? 21. Quem falou 21 aí? Maravilha. Aleluia. Deus abençoe. Amém? Oh, aqui, estão envergonhadas ali. Algumas das garotas ali, né? Olha para cá. É você mesmo, né? Enfim, eu vou falar um negócio que deixa para lá. Mas veja, olha para cá. Então, o Evangelho de João tem 21 capítulos. A oração é em qual capítulo que nós dissemos aqui? 17. Ou seja, está no final do ministério do Senhor Jesus. Amém? Então, essa é uma oração conclusiva do ministério do Senhor Jesus. Eu estou dizendo tudo isso para você entender o tanto que essa oração é importante. Então, se você quer entender como que Jesus ora, você tem que estudar essa oração. E se você quer entender o que é importante do resumo final daquilo que o Senhor Jesus considera realmente relevante, você tem que olhar para essa oração. Por que eu digo isso? Veja, hoje de manhã lá em Caruaru, estava lembrando, quando eu tinha 14 anos de idade, e viajei a primeira vez sem maninha e sem painho. Morava lá em Goiás, e aí teve uma viagem da escola, essas coisas tipo, como é que fala? Como é que é? Excursão, isso, a palavra é essa, uma excursão. E aí eu estudava, né, numa escola particular lá de Goiânia, Goiás, aí foi proposta na excursão, tinha 14 anos de idade, enfim, pedi para a maninha, painho, pagaram, abençoaram, pude ir. Só que qual foi o detalhe? A minha mãe não deixou eu dormir na noite anterior à viagem. E outro detalhe importante, a viagem era de manhã. Por quê? O que minha mãe quis fazer? Ela quis resumir, numa única noite, todos os 14 anos de ensino e educação que ela me deu. Ela quis resumir tudo isso numa única noite. Ela falou, faz isso, não faz aquilo outro, cuidado com isso, e não sei o quê, e meu filho é assim, aqui é assim, você é assim, você vai estar longe de mim, mas você deve continuar fazendo assim, e blá, 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 blá. Irmãos, foi a noite inteira conversando, porque ela queria resumir 14 anos de educação do adolescente dela, que era eu, numa única noite. Ela compactou
os 14 anos de educação numa noite só, num resumo, entende? Condensado ali, pouco objetivo, porque uma noite eu acho também que é longa, apesar que são 14 anos, né? E por que eu estou contando essa história para você? Presta atenção. O Senhor Jesus, ele falou muitas coisas nos 4 evangelhos, amém? Muitas coisas. Só que quando o Senhor Jesus sabe, porque ele sabia, ele já tinha apresentado os elementos da nova aliança, ele sabia que estava a caminho da crucificação e logo sofreria demais no Getsemane, ele sabia. Então ele sabia que essa era a oração mais importante da história da vida dele nessa terra. Era a conclusão da vida dele, era a conclusão do ministério dele. Então, o que está contido nessa oração aqui de informação é como se fosse um resumo compactado daquilo que Jesus considera mais importante e foi ensinado em todos os 4 evangelhos. Se você quer saber o resumo, estude essa oração. Você está me entendendo? Amém? Ele fez como minha mãe quis fazer comigo, entendeu? Minha mãe pegou 14 anos de educação do filhinho adolescente dela e quis compactar numa única noite de muitas exortações, explicações, direções, enfim, normas, correções. Ela quis compactar num momento só. Foi isso que o Senhor Jesus fez nessa oração. Ele pegou toda a história do ministério dele, que está contido nos 4 evangelhos, e colocou as partes mais importantes resumidas nessa oração. Porque como o próprio Senhor Jesus Cristo já disse, a boca fala do que, meus irmãos? Do que? O coração está cheio. Essa é uma oração do coração de Cristo Jesus. É uma oração por um lado, resumo do ministério de Cristo, em relação àquilo que é mais relevante e importante, e é uma oração relacionada à conclusão do ministério de Cristo. Amém? Você está percebendo como que essa oração é importante? Amém? E no momento histórico chave, tinha acabado de estabelecer a ceia, estava para derramar o primeiro sangue no Getsemane. E aqui nessa oração, o Senhor Jesus Cristo, ele orou por 3 grupos. Quantos grupos, meus irmãos? Vamos lá, só quem está acordado, diga 3. Isso, maravilha. Então veja, em primeiro lugar, Jesus orou por si mesmo. Olha aí no verso 1 e 2. Vamos ler juntos aqui? Vamos ler os versos 1 e 2? Amém? Todos juntos? Vamos lá, uma só voz? Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Jesus está orando em primeiro lugar por quem? Por si mesmo. Você percebeu aqui? Amém? Então, o primeiro alvo de oração do Senhor Jesus Cristo, como eu disse, ele orou por 3 grupos. O primeiro grupo, na verdade, seria ele só, né, apenas. Ele orou por si mesmo. E aqui vem uma questão muito importante. Ouça com atenção o que eu vou dizer para você. Olha para cá. Eu sei que parece muito espiritual e nobre da parte de homens de Deus e mulheres de Deus dizer o seguinte: não, eu não oro por mim, eu oro apenas pelos outros. Eu não peço nada pela minha vida, eu apenas peço pela vida de outras pessoas. Pois é, ao contrário de você, Jesus começou orando por ele mesmo. Entendeu? Jesus começou orando por ele mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Quantos já viajaram de avião alguma vez na vida? Amém? Então, vários irmãos. Ótimo. Irmãos, existe um procedimento padrão de segurança, isso em qualquer companhia, acredito que até nas companhias internacionais mesmo. Uma das coisas que tem que se dizer, né, o comissário de bordo, a comissária, né, antiga aeromoça, né, agora é comissário de bordo, né? Essas coisas aí politicamente corretas, né? Enfim. E aí, uma dos avisos de segurança, antes da decolagem, aí eles vão e falam: caso haja alguma despressurização, máscaras de oxigênio cairão à sua frente. Alguém lembra desse aviso? Amém? Lembra? Caso haja despressurização, máscaras de oxigênio cairão à sua frente. Aí, em seguida, a comissária de bordo, ou o comissário de bordo, vai e dá uma orientação. Agora, deixa eu ver se você prestou atenção na orientação, amém? Não responda rápido, não, e nem fala alto para você não passar vergonha. Porque lá em Caruaru, hoje de manhã, eu fiz a pergunta e o irmão respondeu alto a resposta errada. Aí ficou aquele constrangimento, amém? Então fala baixinho, vai que você erra, tá bom? Mas depois eu te falo a certa, ok?
Aí, o comissário de bordo, quando avisa da máscara de oxigênio que cai na sua frente, se você tiver uma criança junto com você, o que ele recomenda você fazer? Ele recomenda você colocar primeiro em si mesmo ou colocar primeiro na criança? Em si ou na criança? Vocês estão falando alto, é porque é gente que viajou muito, né? Tem irmão que viaja muito de avião aqui, está mais seguro, né? Então, o comissário de bordo, ao contrário da lógica natural da maior parte das pessoas, ele fala para colocar a máscara de oxigênio primeiro em si mesmo, se você é adulto. Entendeu isso? Ele fala para colocar depois na criança. Então, uma criancinha que é incapaz, que precisa ser protegida, guardada, que de repente não consegue fazer sozinho, ela tem que ficar em segundo lugar. Em primeiro lugar tem que ser você. Não parece um pouco estranho? Mas eu vou explicar para você o motivo. Veja bem, meu irmão, minha irmã. O motivo é o seguinte: se você é adulto e é capaz de ajudar outras pessoas, você precisa primeiro cuidar de si mesmo. Senão, muita gente que precisa de você não terá a sua ajuda. Você está me entendendo? Amém? Entendeu mesmo? Amém? Eu sei que parece egoísmo, que você fala, não, pastor, eu vou cuidar do meu pequenino, eu vou cuidar da minha criancinha, né? Ele vai ficar sem oxigênio enquanto eu não colocar a minha, para depois colocar nele. Isso mesmo. Ele vai ficar sem oxigênio enquanto você não coloca em você. Por quê? Para depois você conseguir ajudá-lo e ajudar as outras pessoas com dificuldade. Porque se você não cuida de si mesmo, como é que você vai conseguir ser instrumento de Deus para cuidar dos outros também? Você está me entendendo? Amém? Então você precisa, meu irmão e irmã, se alimentar do Senhor, se encher do Senhor, buscar o Senhor por si mesmo, pelo benefício da sua vida, pelo benefício do seu renovo. Entende isso? Eu sei que parece nobre, parece quebrantado, parece espiritual você dizer, não, eu oro somente pelos outros, eu peço somente para os outros, não peço nada para mim. Meu irmão, Jesus não orou assim. Jesus começou orando por si mesmo. Você percebeu isso mesmo? Volta no verso 1, olha lá, né? Então, tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos e disse, Pai, é chegada a tua hora, glorifica teu filho. Que filho que Jesus estava dizendo para ser glorificado? Ele mesmo. Ele estava orando para cumprir o propósito de Deus na vida dele. Entende? Dele, de Jesus, para que o Filho te glorifique a ti. Quem é esse filho que vai glorificar o Pai? Jesus, é ele, está orando sobre si mesmo. Verso 2, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne. Ele está falando, olha, o Senhor me deu, Pai, autoridade sobre toda a carne. Quem que tem autoridade sobre toda a carne? É Jesus, ok? É Jesus, ele está orando sobre si próprio, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Ele está falando, faz isso, ó Pai. Me glorifica, cumpre o teu propósito em mim, para que eu possa dar vida eterna a todos aqueles que o Senhor me deu. Fala para o irmão que está do seu lado, por favor, fala para ele, você é um presente do Pai ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Porque foi isso que Jesus disse, a fim de que ele conceda, ele quem? Jesus, a vida eterna a todos que lhe deste. Quem que deu esses que vão receber a vida eterna? A Jesus. Quem que deu? Foi o Pai. O Pai um dia estava querendo presentear o Filho. Ele foi e pensou em você para entregar para o Filho. Amém? Você só foi salvo porque o Pai amou você. Lembra de João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Quem que deu o Filho unigênito? É o Pai. Esse Deus de João 3,16 é Deus, o Pai que amou você. E pegou você e entregou para o Filho. É isso que Jesus está orando. Bem, eu falei para você que tem 3 grupos essa oração. Primeiro, Jesus começa orando por si mesmo. Qual que é o segundo grupo? Jesus, ele ora para um outro grupo. Isso fica mais claro entre os versos 6 ao 9. Coloca aí no verso 6, por favor. Sandro. 6 ao 9. Está escrito no verso 6. Acompanha ali, por favor. Isso. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Homens que me deste. Jesus está falando de uma situação presente, recente. Os irmãos estão comigo, me acompanhando mesmo, amém? Então vamos continuar. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Continua. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Jesus está falando de quem? De quem caminhou com ele. Quem estava perto dele naquela época.
Olha, eles aprenderam, eles estão reconhecendo que tudo aquilo que eu tenho veio do Senhor, ó Pai. Continuando, verso 8. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Pronto, pode continuar. O verso, qual que é o próximo? É o 9 mesmo, né? É por eles que eu rogo. O que é rogar? Rogar é aquela oração que você faz de joelho, junta as mãos, é como uma súplica. Amém? Uma oração intensa. Então o Senhor Jesus está rogando ao Pai por eles. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo. Não é por todos. É uma oração específica. É um grupo claro que Jesus está estabelecendo os limites aqui. Eu não rogo, é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então, qual que é o segundo grupo do alvo de oração do Senhor Jesus? Essa oração mais extensa, mais importante. Jesus orou pelos discípulos daquela época. Amém? Que no caso dele, eram os atuais discípulos dele naquela época. Amém? Então Jesus primeiro orou por si mesmo. Em segundo lugar, Jesus orou pelos discípulos da época. Ok? E existe um terceiro e último grupo. Eu vou chegar daqui a pouco. Mas antes, deixa eu só falar algo para você. Com certeza, todos nós aqui, todos sem exceção, existem pessoas que de alguma forma dependem de você. Entende? Eu não estou falando aqui só no ambiente da igreja. É claro que se você é um líder de célula, está evidente isso, que tem irmãos da célula ali que olham para você e precisam ser abençoados por meio da sua vida. Amém? Isso está evidente. Mas eu estou falando até mesmo na sua família, você que é pai de família, mãe de família. Ou mesmo que você não seja pai de família ou mãe de família, de repente o seu trabalho envolve responsabilidade sobre outras pessoas. Ok? Às vezes você tem algum tipo de cargo de chefia, é um gerente, é um supervisor, é um diretor, não sei, às vezes até presidente da empresa. Então tem pessoas debaixo de você, que dependem de você. Então, perceba, em primeiro lugar, fazendo como Jesus, orando como Jesus, com Cristo na escola de oração, amém? Você ora por si mesmo, mas em segundo lugar, você ora por aquelas pessoas que dependem de você, que são quase discípulos, vamos assim dizer. No contexto da igreja são discípulos mesmo, né? Mas no contexto lá fora, pode não ser seguidor seu, mas é gente que depende de você, depende da sua liderança, depende do seu cuidado, depende do negócio que você está empreendendo, que você está gerenciando. Entende? Porque muitos de nós pensamos que cuidar das pessoas envolve simplesmente só um trabalho manual, alguma coisa do tipo assim. Não, envolve oração. Charles Haddon Spurgeon, que foi um pregador inglês, um batista, que era conhecido como príncipe dos pregadores, é um grande pregador do Evangelho da Graça de Deus. Certa vez ele disse o seguinte: olha, o melhor carinho que alguém pode fazer por mim é orando por mim. Ele falou isso. Ele falou, olha, se alguém me ama, né, o pastor, pregador, né, o Charles Spurgeon, ele disse, olha, se alguém me ama, se alguém quer me fazer um carinho, né, quer me fazer um agrado, vou te falar o que você tem que fazer. Ore por mim. Ore por mim. Amém? Então, nós temos que orar pelas pessoas que nós acompanhamos. Temos que orar pelas pessoas que cuidamos. Temos que orar. Sabe, uma tradição antiga, que eu não sei se todos mantêm aqui, mas é considerada uma tradição antiga, né? Faz parte daquelas tradições meio retrógradas, né? Então, tipo, que é o seguinte, essa coisa de o filho pedir a bênção para o pai e para a mãe. Alguém aqui mantém essa tradição aqui? Deixa eu ver. Ótimo, a maioria, né? Pelo visto. Irmãos, essa é uma boa tradição. Eu sei que quando a gente fala, pastor, isso é religioso. Outros até criticam um pouco mais. Falam, não, isso aí é católico e tal. Ficar pedindo a bênção para o meu pai, para minha mãe. Meu irmão, até hoje eu peço a bênção para minha mãe. E, infelizmente, não posso pedir para o meu pai, porque o meu pai já partiu para o Senhor. Então, aproveite, se você tem seu pai e sua mãe ainda, inclusive. O tempo passa mais rápido, você imagina. Amém? Então, essa coisa de você pedir a bênção para o seu pai e para a sua mãe, você está valorizando a palavra de oração do seu pai e da sua mãe. Você está me entendendo? Porque você precisa também. Amém? Então, essa pessoa, que eu posso dizer que é a autoridade mais marcante na história da sua vida, que é o seu pai e a sua mãe, precisa abençoar você também. E uma maneira simples deles orarem por você, e você pedir oração ao seu pai e à sua mãe, é pedir a bênção. Pai, me abençoa. Eu lembro, né, quando eu era solteiro, eu fui falar com meu pai para eu relacionar com a Ludmila. E meu pai, ele era ímpio, né? Estava numa fase da vida complicadíssima, né? Então, um momento de bastante imoralidade,
e muita resistência ao evangelho, porque eu fui o último dos 3 irmãos, né, a ser convertido aos caminhos do Senhor Jesus Cristo. Minha mãe já estava na igreja já tinha um tempo, eles já eram separados, já tem alguns anos também. E eu fui falar com ele: pai, eu vim pedir a bênção do Senhor para o meu relacionamento. Estou querendo relacionar com uma irmã da igreja e tudo. Aí ele olhou para mim e falou: mas meu filho, o que eu tenho a ver com isso? Eu nem sou da sua igreja. Como se diz, nem sou da sua religião, né? Porque ele tinha uma revolta, né, no coração dele, que a nossa família sempre foi tradicionalmente muito católica. A gente sempre teve na minha família, por parte de pai, padres e freiras na família. Né? A própria Ludmila mesmo conheceu 2 tios do meu pai que eram freiras. Elas eram freiras lá no interior de São Paulo. A família do meu pai era do interior de São Paulo, né? Elas eram freiras lá na cidade de Jaboticabal, São Paulo. Eu cheguei aí lá, né, no convento, enfim. A própria Ludmila conheceu, depois que nos casamos, pelo menos uma dessas freiras, né? Enfim. E aí meu pai: por que eu preciso te abençoar? Eu falei: porque o Senhor é o meu pai. Porque o Senhor é o meu pai. Eu quero receber essa bênção. Veja, meus irmãos, há uma promessa na palavra de Deus, desde o Antigo até o Novo Testamento. É o único dos mandamentos que Paulo repete, da mesma forma que foi escrito na lei, e ele ainda enfatiza: honra o teu pai e a tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. E a maneira de você honrar é reconhecendo como autoridade que pode abençoar a sua vida. Quem está me entendendo, diga amém. Então continue honrando. Seu pai e sua mãe estão vivos até hoje, honre. Peça a bênção, me abençoa. Aí eu expliquei para meu pai, falei: pai, isso é muito importante para mim, eu tenho certeza que isso vai abençoar a minha vida. Aí eu honrei ele entendeu, me abençoou, e o mesmo foi também em relação ao casamento. Então, entenda, se você é algum tipo de autoridade na vida de um grupo de pessoas, a melhor coisa que você faz por essas pessoas é orar por essas pessoas. Faça uma lista de oração, os nomes dessas pessoas. Você está me entendendo mesmo, amém? Então, Jesus primeiro orou por si mesmo. Em segundo lugar, Jesus orou pelos discípulos daquela época, mas existe um terceiro e último grupo pelos quais Jesus orou. Nós podemos ver isso no verso 20. Coloca aí, por favor, verso 20. Está escrito, vamos ler juntos aqui, uma só voz, é só um verso, só o verso 20, vamos lá? Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Aleluia. Qual que é o terceiro e último grupo que o Senhor Jesus orou? Nessa oração mais importante, mais extensa, nesse momento crucial do ministério dele. Fala para o irmão que está do seu lado. Fala: ele orou por você. Amém. Jesus orou por você. E a Bíblia diz em Hebreus que Jesus continua orando por você. Ele vive para interceder. Você está entendendo? Meu irmão, mais importante você receber a oração de qualquer homem dessa terra, qualquer mulher dessa terra, é você receber a oração de Cristo. Sabe por que você foi salvo? Porque Jesus orou por você. Você está entendendo? Ele orou, é o que ele está dizendo aqui no verso 20. Não rogo, né? Ele tinha rogado, né, pelos discípulos da época, mas aí ele vai e roga novamente, suplica ao Pai novamente, é uma parte intensa da oração. Eu rogo, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Jesus orou por você. Jesus, ele orou pelos discípulos de hoje. Amém? Por aqueles que seriam os do futuro. Então, o Senhor Jesus, nessa oração, que é a sua grande oração, revelada no Evangelho, a mais extensa, nesse momento, após a ceia e as portas da crucificação, tendo derramado o seu sangue no Getsêmani, concluindo o seu ministério, resumindo todo o seu ministério, e fazendo dessa oração também, ouça com atenção o que eu vou dizer. Essa oração também foi um tipo de prestação de contas do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se você sabe, mas todo filho de Deus vai prestar contas diante de Deus. Amém? Paulo, o apóstolo da graça, ele fala claramente isso. Ele fala, né, que cada um vai comparecer perante o tribunal de Cristo. Amém? Para receber segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então nós vamos prestar contas a respeito dessa graça que nos foi confiada. Entende? E aí Jesus está fazendo isso nessa oração. E aí nós podemos perceber, como eu disse, Jesus orou por 3 grupos, mas a oração de Jesus teve 3 ênfases. Quantas ênfases, meus irmãos? 3 também, ok? Qual que é a primeira ênfase? Vamos lá para o verso 3. Coloca aí no verso 3, por favor, João 17, 3. Queria já chamar o irmão para o teclado aqui, por favor. Está partindo para o final. João 17, 3. Olha o que está escrito.
A vida eterna é esta. Está vendo? Isso que é a vida eterna. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro é Jesus Cristo, a quem enviaste. Diga aleluia, por favor. Essa é a vida eterna. Olha, eu me lembro uma vez lá em Goiânia, foi ministrar o irmão Davi Silva. Os irmãos conhecem Davi Silva, ministro de louvor, amém? Não sei se você sabe, ele é pernambucano, sabia? É aqui da terrinha, pernambucano, amém? Davi Silva. Uma vez ele ministrou no evento, nossa, e tudo, enfim. E aí, ele deu uma explicação num evento lá em Goiânia, eu lembro que foi uma conferência, o mover de Deus, uma grande bênção. Eu gosto de Davi Silva. Fui descobrir que ele era pernambucano depois que eu vim para cá, lá em Goiás, eu não sabia dessa história, não. E aí, lá em Apocalipse, você já deve ter visto, não dá tempo de eu mostrar para você, mas tem momentos que a Bíblia mostra anjos falando repetidas vezes, santo, santo, santo. Sabe, santo, 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 aquele que era, que é e que há de vir. Sabe, e repetindo continuamente. Em Apocalipse diz que eles continuam repetindo isso. E aí o Davi Silva foi explicar isso. Porque isso era uma coisa que já tinha ficado na minha cabeça, eu tentando entender. Eu falei, gente, por que fica essa coisa repetitiva lá diante do trono de Deus? Fica parecendo algo monótono, né? Tipo assim, falando a mesma coisa, para quê? E aí a explicação que esse homem de Deus deu, né, o Davi Silva, ele falou o seguinte, falou, olha, meus irmãos, sabe por que eles ficam repetindo santo, 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 sabe? Continuamente diante do trono de Deus. É como se todas as vezes que eles olhassem para a glória de Deus no trono, eles ficassem novamente impressionados com aquela glória e tivessem uma perspectiva nova a respeito da presença de Deus. É como se eles não ficassem, sabe, enfadados, entende? Todas as vezes eles são surpreendidos. Eles olham, santo. Aí olha de novo, vê uma glória diferente, santo. Aí olha mais uma vez, vê a manifestação da presença de Deus de forma ainda mais extraordinária, santo. Aí eles ficam santo, santo, santo. Veja, não é algo monótono, não é estático, não é enfadonho. Será riqueza de glória, beleza, sabe, do brilho, do fulgor, do próprio Deus entronizado. E aquilo vai ser tão impressionante que todas as vezes que você contemplar mais um momento, você vai ser tomado, tocado, impressionado novamente, para sempre. Por isso que Jesus disse, a vida eterna, ou seja, para sempre é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo, a quem enviaste. Por isso entenda uma coisa, meu irmão, nunca você vai conseguir atingir todo o conhecimento da glória de Deus. Nós teremos eternidades e eternidades, eternidades e eternidades, e sempre ficaremos impressionados com a glória da presença do Senhor. E sempre será algo novo, rico, fresco, que vai te tocar mais uma vez, que vai te encher mais uma vez, que vai te deixar, sabe, chocado ali mais uma vez com aquilo. É conhecer a Ele. E isso é maravilhoso. Nada se compara a isso. Isso é a vida eterna. Mas tem outros textos aqui também. Vamos lá para o verso 23. Nós vamos ler só a segunda parte do verso 23, a parte final. Está ali no verso 23. Está escrito. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Só a parte ali final, né, a partir da terceira linha que eu li com você. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Veja, Jesus está falando de vida eterna. E Jesus está falando que o mundo precisa reconhecer que ele foi enviado e que ele foi amado. Amém? Que ele foi enviado e que nós, corrigindo, ele foi enviado e que nós fomos amados como ele foi amado. Você entendeu? Vou ler mais uma vez. A partir da terceira linha, ok? Para que o mundo conheça que tu me enviaste, ou seja, Jesus estava orando para que todo mundo reconhecesse que Ele é o Messias, Ele é o Salvador, Ele é enviado do Pai. E os amaste. Jesus estava falando dos discípulos, estava falando de mim e de você. O Pai amou você. Só que Jesus agora no final, Ele qualifica esse amor. Sabe como eu e você somos amados pelo Pai? Jesus está dizendo, como também amaste a mim. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando, presta atenção. Eu tenho pouquíssimo tempo, eu precisava de pelo menos mais 1h30. Eu vou tentar resumir, olha para cá. Meu irmão, minha irmã, o Pai amar o Filho, Jesus, faz todo sentido. Jesus é totalmente amável. Ele é perfeito. Ele cumpriu totalmente a vontade de Deus. Ele é admirável. Ele é o Filho padrão, exemplo, perfeito. Amém? Faz todo sentido o Pai amar o Filho. Só que Jesus está falando que a maneira que o Pai amou a Jesus é a maneira que o Pai ama você. O Pai amar Jesus faz sentido, mas o Pai amar você
Abrindo parênteses bem rápido, sem condenação, amém? Deixa eu explicar. Se você tem espelho em casa e reconhece as suas falhas e defeitos, pensa comigo. Será que faz sentido o pai amar você? Será que você é amável? E aqueles momentos egoístas, aqueles pensamentos horrorosos que você tem, aquelas coisas ruins que passam na sua cabeça e que ninguém sabe, mas que Deus viu. E Deus enxergou tudo isso e resolveu amar você do jeito que Ele ama a Jesus. Que os amaste como me amou, Jesus está dizendo. Jesus ser amado pelo Pai faz todo sentido. Mas o Pai amar gente como eu e gente como você, ô meu irmão, é muita graça, é muita bondade, é muito favor imerecido. É ou não é verdade? Amém. O Senhor ama você, não é porque você é amável, é porque Ele é amor. É por isso, amém? E Ele te escolheu amar da mesma maneira. Por isso que você é chamado como filho também. Entende? Você também é filho. Amém? É um amor incondicional de Deus. Agora, um último texto ainda para a gente terminar essa primeira ênfase. Verso 26, coloca aí rapidinho, por favor. Verso 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Veja, a primeira ênfase dessa oração do Senhor Jesus Cristo, repita logo após mim, só para a gente ser mais rápido, diga assim: a vida eterna, que é a salvação de todos os perdidos, se expressando no amor incondicional de Deus. Essa é a primeira ênfase dessa oração, que eu resumi com essas palavras. Pastor, a segunda ênfase, vamos lá, verso 20 ao 23, menos versos agora. Olha só, diz o verso 20. Não rogo somente por este, mas também por aqueles que vierem a querer em mim por intermédio de sua palavra. Verso 21. A fim de que todos sejam um. Diga um. Vamos continuar. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Veja, Jesus está falando o seguinte: ele orou para que a unidade que ele tem com o Pai seja a nossa unidade entre os irmãos da igreja. Você está me entendendo? Amém? Isso é um nível raso, pequeno, ou é um nível muito elevado de unidade? O que você acha? Muito elevado. A unidade que ele tem com o Pai, ele está falando que eles tenham também. Vamos continuar, verso 23. Aliás, não, eu li o 22 ou não? Não, né? Verso 22. Eu estou na pressa, né? Atropelando tudo agora. Vai lá. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Para que ele transmitiu a glória? Para o quê, meus irmãos? Você consegue ler a última frase? Para que sejam um como nós somos. Você quer saber se alguém está recebendo glória da parte de Deus? É se ele consegue ser unido com os irmãos. Entende? Porque a glória de Deus humilha você e te quebranta, te faz humilde. Aí você consegue estar em unidade com aquele irmão que você às vezes não concorda, com aquele irmão canseira, difícil, complicado. Tem algum irmão canseiro, difícil, complicado na sua célula? Se você for quebrantado, talvez você até diria: pastor, eu tenho certeza, sabe por quê? Aí você responderia: porque eu estou lá, pastor. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Sem condenação, amém? Não quero condenar ninguém, amém? Não quero condenar mesmo, porque, irmãos, na minha opinião, sincera, falo diante de Deus, a pessoa mais complicada que eu conheço sou eu mesmo. Tem outras depois de mim, mas eu sou o campeão. Eu tenho certeza que eu estou no pódio, entendeu? Tem outros, segundo, terceiro lugar, né? Tem um pessoal que fica junto também ali comigo. Mas em primeiro sou eu. E sem condenação, eu não estou mal, entendeu? Não estou aqui deprimido e tal. Não, é porque eu sei da realidade das coisas. E faz bem você saber, entende? Então, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado para que sejam um, para que haja unidade, como nós somos. Verso 23, vamos lá, acelera. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados, aonde, meus irmãos? Na o quê? Na unidade.
Nós temos que ser aperfeiçoados na unidade, ou seja, crescer em unidade, avançar em unidade, sermos cada vez mais unidos, ou inteiramente unidos, como disse Paulo. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Veja, meus irmãos, o alcance do evangelho está intimamente ligado à unidade da igreja, que só se manifesta por causa da glória de Deus em nós, como consequência do amor dele por mim e por você. Alguém pode dizer amém? Por isso, a segunda ênfase, para a gente partir para o final e concluir mesmo, repita logo após mim para te ajudar a entender, por causa do tempo. Diga assim: a unidade, como fruto da glória de Deus, para o alcance daqueles que são os perdidos de fora. Amém? Você percebeu aqui que nesse trecho Jesus quer que nós sejamos um, para que as pessoas de fora sejam salvas, alcançadas? Amém? Não é isso que ele está dizendo ali? Amém? Não é isso? Olha lá, eu nele estou em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo, ou seja, os perdidos lá de fora, o mundo, não as pessoas de dentro da igreja, as pessoas de fora da igreja, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então, para que as pessoas conheçam o amor do Filho, nós temos que estar unidos aqui dentro. E isso depende da glória de Deus, presença de Deus, realidade de Deus, que nos humilha e faz nós andarmos em amor, não desistimos dos outros. Amém? E agora a última ênfase. Vamos lá no verso 11, por favor. Verso 11. Vamos ler o verso 11 e 12. Está escrito: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Agora o verso 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome. Fala comigo, guardar. Então, guardava no teu nome que me deste, e protegi-os. Fala comigo, proteger. Isso. E nenhum deles se perdeu. Fala comigo, nenhum se perder. Então, o que eu falei para você dizer? Guardar, proteger, nenhum se perder. Não foi isso, amém? E nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Verso 15, vai no verso 15 rapidinho, por favor. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Está vendo? Jesus está olhando, orando pela proteção. Amém? Agora a questão é proteção de quem? Daqui a pouco você vai entender, mas fica atento. Agora, versos 17 e 19, eu queria que colocasse na NTLH. É o último texto que eu vou ler com você. Amém? Verso 17 ao 19, na NTLH. Tem como colocar? Obrigado. Vamos lá. Que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. Continua. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Verso 19. Em favor deles, eu me entrego completamente a ti. Faço isso para que, de fato, eles também sejam completamente seus. Ou seja, Jesus está falando para proteger estes. Mas agora ele está falando de proteger quem? Agora vem a terceira ênfase, que é a parte final, de fato. Fala comigo. Guardar, proteger e não perder aqueles que podem ser chamados de os perdidos de dentro. Amém? A primeira ênfase do Senhor é por todos os perdidos da oração. A segunda ênfase é pelos perdidos de fora. Mas a terceira e última ênfase é pelos perdidos de dentro. Veja, o que Jesus está falando aqui? Presta atenção. Nós, como igreja, temos nos alimentado dessa primeira ênfase, falando da vida eterna, do amor incondicional, tudo isso é ótimo. Temos crescido e avançado na unidade, embora precisamos ser aperfeiçoados bastante nisso também. Só que agora nós precisamos de fortalecer aquilo que foi esse tipo de prestação de contas do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus decidiu guardar, proteger e não perder os discípulos que o Pai deu para ele. Você está entendendo? Deixa eu te dizer mais, meu irmão, minha irmã. Diante de Deus, o Filho, diante do Pai, ele estava prestando as contas para o Pai, dizendo: Pai, eu não perdi aqueles que o Senhor me deu. Por isso, se o próprio Senhor Jesus Cristo teve que prestar contas de não ter perdido nenhum, você acha que eu e você vamos escapar disso? Você acha que eu e você não teremos que prestar contas daqueles que Deus nos confiou, e se a gente perdeu ou não? Aí você fala: como assim, pastor? Eu nem sou líder de célula. Veja, isso aqui não é uma palavra só para líder de célula, não. Isso é uma palavra para todo crente. Porque todo crente, todo filho de Deus, conhece pessoas que um dia já estiveram firmes, seja na célula ou no culto, e para de vir. Eu, na verdade. Mesmo não sendo líder, não é?
Você não se lembra de alguém, né, que já esteve lá na célula que você frequenta, ou que já esteve aqui em nossas reuniões? Aí essa pessoa para de vir. Mas você lembra dela. Você tem o telefone dela. Você tem acesso a ela. O que você faz? Você guarda, protege e não perde essa pessoa? Ou você deixa para lá? Cada um cuide de si. Isso é trabalho do líder. Isso é trabalho do pastor. Deixa eu te lembrar uma coisa. Lembra do que Caim falou para Deus, depois de ter matado o seu irmão Abel? Deus chegou e Caim perguntou, onde está o seu irmão Abel? O que Caim disse? Alguém lembra da resposta? Lembra? Lá de Gênesis? Não dá tempo de abrir? O que ele falou? Por acaso eu sou guardador do meu irmão? Essa foi a resposta do primeiro assassino da história da criação. O primeiro homem que matou alguém, matou o próprio irmão. Ele falou para Deus, por acaso eu sou guardador do meu irmão? Eu tenho que proteger o meu irmão? Eu tenho que cuidar do meu irmão? Veja, o que você acha? Você tem que guardar, proteger e não perder o seu irmão, sim ou não? Sim. Amém? Nós não somos Caim. Não tem Caim entre nós. Alguém pode dizer amém, por favor? Fique em pé onde você está, por favor. O que eu quero dizer para você, meu irmão, é que Jesus, o Filho, teve que prestar contas ao Pai, dizendo que ele não perdeu os perdidos de dentro. Por isso, o que eu estou querendo dizer para você é que é tempo de nós resgatarmos os perdidos de dentro. Deixa eu falar algo que Deus colocou no meu coração e nós vamos trabalhar nisso. Falei para os irmãos lá em Caruaru. Eu estou orando para que nós sejamos conhecidos em Recife, Caruaru, e cada lugar que a gente tiver igreja, como a igreja mais difícil de sair. Você está entendendo? Porque a gente decidiu guardar, proteger e não perder aqueles que Deus nos confiou. Entendeu isso? Então, se algum irmão não foi na célula, o que deveria acontecer? Receber, no mínimo, irmãos, no mínimo, olha para cá. A gente não terminou ainda, presta atenção. Eu sei que acabou meu tempo, mas tenha um pouco de paciência comigo. Eu estava com saudade de você, eu não preguei aqui hoje de manhã, amém? Aí eu fico na luta aqui. Aí eu preciso pregar uma palavra duplicada. Mas eu sei que você não tem paciência, então espera só mais um pouquinho. Olha, eu não sei quantos viram uma reportagem que aconteceu lá em Sobral, no Ceará. Uma escola pública se destacou no país inteiro. O resultado dos alunos dessa escola era muito acima da média de todos os alunos da escola pública do Brasil. Aí, os grupos de reportagem, inclusive a Globo, foram lá para estudar essa escola. Por que essa escola tem alunos com desempenho tão diferente do restante das escolas públicas? Sabe o que acontecia lá, nessa escola lá de Sobral do Ceará? Quando um aluno faltava aula, a professora, o professor, coordenador, diretor, todo mundo ia atrás. Não era só mandar mensagenzinha no WhatsApp, não. As pessoas iam lá visitar a casa do aluno, perguntar, por que você faltou? O que está acontecendo? Qual a dificuldade? Qual o problema? Nós vamos ajudar você. Nós não vamos perder você. Você vai continuar estudando e vai ser um bom aluno, porque nós cuidamos de você. Nós amamos você. Nós não desistimos de você. Meu irmão, isso produziu um ambiente naquela escola incomum e trouxe resultados diferentes, muito acima da média de qualquer escola pública. Você está me entendendo? Então, meu irmão, minha irmã, quando você notar a ausência de uma pessoa que às vezes não vai na célula 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, meu irmão, mande nem que seja um áudio, perguntando, irmão, o que aconteceu, você é importante para nós não vamos desistir de você, entende? Pastor, a pessoa não respondeu o áudio, o que eu faço? Vai no dia seguinte na casa dessa pessoa. Pastor, eu não sou líder, não interessa, é seu irmão, é família, é seu irmão. Quantos aqui são pais? Quem é pai e mãe de mais de um filho? Mais de um filho, só os que tem mais de um. Se tiver só um, baixa a mão. Se tiver mais de um, olha para cá. Por que eu estou falando mais de um? Meu irmão, imagina, eu tenho 2 filhas. O que você acha que aconteceria comigo se eu perdesse uma delas? E já quase aconteceu isso, inclusive, uma vez na praia. Meu Deus do céu, nem me fala. Até acelerou o coração aqui de novo. Misericórdia. Imagina se eu perdesse uma das minhas filhas. Alguém viesse falar, pastor Roberto, quer saber se você perdeu uma das filhas. Aí você acha que eu ia falar, não, tudo bem, eu tenho outra. Não dá nada não. Você acha que eu falaria isso? Hã? Não. Meu irmão, filho é filho. Cada um importa. Em nenhuma família, mesmo uma família de 11 filhos, não é, seu Fernando? Cadê ele, seu Fernando? Está ali o seu Fernando. Nem numa família de 11 filhos, se você perder um, você não diz, eu tenho 10, tudo bem ter perdido um. Nem numa grande família se fala isso. Por que na família de Deus a gente vai falar isso? Perde um filho da célula, perde um filho aqui do culto, e está tudo bem? Deixa para lá? Não! É filho.
é família. O seu Fernando mesmo, até para dar um breve testemunho aqui sobre ele. Durante quanto tempo você ficou em São Paulo, seu Fernando? Quase 2 anos. Foi por causa de um filho ou 2, na verdade? Foi 2. O seu Fernando tem 2 filhos pequenos, acho que são os mais novos, né? Então estava tendo um problema com os 2 filhos dele lá. Além dos 2, ele tem outros 9. Então não é porque os 9 está tudo bem que ele resolveu abandonar os 2. Não, saiu daqui com dificuldade, foi lá para São Paulo por causa de 2 de um grupo de 11. Você está me entendendo? A minha mãe é uma bênção. Uma vez ela exortou o pastor Luiz na minha frente, você acredita? Eu era obreiro solteiro, a gente estava chegando no culto, lá no Bueno, na rampa. Aí o pastor Luiz chegando do nosso lado. Aí minha mãe pegou o pastor Luiz pelo braço e falou: pastor, ó, esse aqui é o meu filho, apontando para mim, um obreirinho solteiro. Eu era magro, acredite se quiser. Aí, ela falou: esse aqui é meu filho, viu, pastor? Ela falou: irmã Isabel, eu sei, ele já conhecia minha mãe, né? Difícil de não conhecer minha mãe, mesmo numa mega igreja. Aí falou: ó, cuida bem do meu filho, viu, pastor? Aí o pastor Luiz, ó a resposta que ele foi dar para minha mãe, logo para minha mãe. Se fosse para outra irmã, até que vai, mas para minha mãe não cola, não dá certo. Ele falou: foi irmã Isabel, mas a senhora tem mais outros 2 filhos. Aí ela: não interessa, apontou o dedo assim na cara do pastor Luiz. Não interessa. Cada um é um, filho é filho. Entende? Então não tem essa história não de que tem mais 2, eu tenho 3. Eu não abro mão dele não, então cuida dele. Desse jeito. Eu olhei assim e falei: meu Deus do céu, será que eu vou sair do teste agora? Será que eu vou ser reprovado do ministério? Minha mãe está certa. Entende? Que irmão que você já viu aqui no culto que você não viu hoje? Que esse irmão receba uma mensagem sua hoje, nessa noite. Você está me entendendo? E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos atrás de todos os perdidos de dentro. Nós vamos resgatá-los para as nossas células, para os nossos cultos. Alguém diga amém, por favor. Então, além disso, que a gente faça um compromisso. Guardar, proteger e não perder. 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 Vamos lá. Guardar, proteger e não perder. Guardar, proteger e não perder. Guardar, proteger e não perder. Isso que Jesus orou. Nessa grande oração, prestando contas ao Pai. Que naquele dia a gente possa chegar diante do Pai e dizer: Pai, eu não perdi ninguém. Até os irmãos que nem era da minha célula, que eu nem conhecia direito, eu ia atrás. Eu não deixava de fora. Meu irmão, o meu sonho é chegar um irmão nervoso aqui na videira, reclamando comigo, falando o seguinte: pastor, é o seguinte, eu vim aqui falar para o senhor que eu não vou sair mais da igreja. Aí eu vou e falo para ele: irmão, por que você está nervoso? O que aconteceu, irmão? Está tudo bem? Pastor, eu estou nervoso, sabe por quê? Porque eu queria sair dessa igreja, mas os irmãos não desistem de mim. As pessoas foram lá em casa, elas me ligam, elas falam que eu não posso sair, dizem que me ama, falam que eu sou aqui dessa igreja. Irmão, pastor, eu recebi uma ameaça de um irmão. Aí eu falo: ameaça? Que ameaça? É, pastor, chegou um irmão outro dia lá, com mais outros 3 lá no carro dele, abriu a porta e falou: irmão, entra mesmo se você não quiser. E aí de você não entrar, porque a gente vai levar para o culto hoje, mesmo você não querendo. Pastor, eles me ameaçaram, eu fiquei com medo. Eu vim para o culto naquele dia com medo. Meu irmão, meu sonho é ter um irmão brabo desse reclamando. Aí ele vai e fala: pastor, desisti, não vou sair mais não, entendi que não é para sair. Olha que bênção. Entendeu? Guardar, proteger e não perder. Alguém pode dizer amém? Eu quero fazer uma oração primeiro, de entrega da vida a Jesus. Se você nunca entregou sua vida a Jesus, ou se você estava afastado, aqui é o seu lugar. Mas para que ninguém se constrange, repitam todos comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, preciso de salvação, e creio que o Senhor me perdoou lá na cruz, para que eu seja feito um filho de Deus. Amém. Amém? Se você fez essa oração a primeira vez, no final do culto me procure, ou qualquer um dos pastores. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar a palavra de bênção, de graça, de favor imerecido sobre a vida dos teus filhos. Ó Deus, eu peço que o teu Santo Espírito possa marcar a nossa memória, os nossos corações com essa verdade. Ó Deus, de tal maneira que o nosso interesse não seja apenas pelos perdidos de fora, e os perdidos de dentro estejam também no nosso coração. Que nós sejamos as tuas mãos, os teus pés, e olhar com seus olhos de graça e amor para aqueles irmãos que se afastaram, para aqueles irmãos que um dia estiverem em nossas células, para aqueles irmãos que um dia estiverem nos nossos cultos. Isso é o mínimo que nós podemos fazer, por tudo aquilo que o Senhor fez por cada um de nós.
Ó Pai, para que naquele dia, cada um de nós como igreja, possamos chegar diante do Teu tribunal, ó Senhor Jesus Cristo, e dizer o seguinte: nenhum se perdeu, porque nós decidimos, ó Deus, que esse seria o nosso caminho, guardar, proteger e não perder, guardar, proteger e não perder, guardar, proteger e não perder todos aqueles que o Senhor tem nos confiado. Pai, eu oro, ó Deus, para que o Senhor possa fazer de nós como igreja, seja aqui em Recife, em Caruaru, cada uma das nossas igrejas do estado, conhecidos, ó Deus, como a igreja mais difícil de sair, porque os irmãos são muito amados, porque nós não desistimos, porque os irmãos vão atrás, os pastores vão também, líderes, discipuladores, não interessa, nós vamos e insistimos, porque nós queremos dar o mesmo testemunho que o Senhor Jesus Cristo deu ao Pai naquele dia, nessa oração tão importante, nessa oração mais relevante, conclusiva do ministério de Cristo na terra, que foi a prestação de contas ao Pai, dizendo que nenhum deles se perdeu. Nós não vamos perder. Abençoa, Senhor, a casa, a família, o trabalho, o retorno para os seus lares de cada um desses irmãos, e que essa seja a nossa marca de amor. Assim como nós não desistimos de nenhum dos nossos filhos naturais, não desistiremos também de nenhum dos nossos filhos espirituais. Em o nome de Jesus, amém, amém e amém. Alguém pode dizer aleluia, glória a Deus. Pode dar um forte aplauso ao Senhor Jesus, amém, aleluia, aleluia. Deus abençoe a sua vida, vai debaixo da graça da paz. Diga para pelo menos 2 ou 3 irmãos: guardar, proteger e não perder. Amém? Fala para ele: nós não vamos perder os de dentro. Vamos guardar, proteger e não perder. Amém? Deus abençoe os irmãos. Obrigado por ter ficado até o final.